E aí pessoal do sexto ano, tudo bem? Professor Jaber aqui. Nossa última aula do caderno 1, módulo 4, curvas de nível e evolução dos mapas. Bom, essa aula, ela não é uma aula muito extensa, mas ela apresenta alguns conceitos complexos. Então eu gostaria que você começasse essa aula seguindo o ritual de todas as aulas. Não fique perto do celular, deixe o celular longe para evitar distração. Procure um lugar tranquilo para estudar, pega a apostila e vamos pro vídeo. Bom, se você colocar na página 270, você vai encontrar um mapa chamado Brasil Altitude. O que isso significa? A altitude ela é relacionada ao relevo. O relevo é o perfil do território. Então, se aquele território ele é plano, se ele apresenta variações, se ele tem uma cadeia de montanhas. E o mapa de relevo ele tem três dimensões: a largura, o comprimento e a altitude, que seria a altura desse relevo. Lembrando que altitude significa a altura do relevo em relação ao nível do mar. Então, se você observar aqui, 0 metros, isso significa que esse relevo, esse território, esse terreno, está exatamente na altura do mar. Se você pegar a cor vermelha, isso significa que esse terreno ele está a 2.000 metros do nível do mar. Um bom exemplo aqui é a cidade de São Paulo, que ela está localizada a 800 metros do nível do mar. Então é por isso que toda vez que alguém vai para o litoral, fala: eu vou descer a serra para o litoral. Eu vou descer para o litoral, vou descer para Praia Grande, vou descer para Santos. O que essa pessoa está querendo dizer na verdade? Que ela vai sair de uma cidade que se localiza a 800 metros do nível do mar, vai se deslocar pela serra até chegar no litoral. O Guarujá, por exemplo, é uma cidade litorânea, está a 2 metros do nível do mar. Santos, Praia Grande e São Vicente estão exatamente no nível do mar, então tem zero altitude, enquanto São Paulo tem 800 metros de altitude, 800 metros de altura em relação ao nível do mar. Se você for pegar Campos do Jordão, está em um terreno muito mais elevado. A altitude de Campos do Jordão é de 1.740 metros. Então, Campos do Jordão está mais longe do nível do mar. Beleza? São Paulo está mais distante, Campos do Jordão está mais distante. Então você tem que descer para São Paulo e depois descer para o litoral. Beleza? Como que essas diferenças de altitude são representadas no mapa? Através das curvas de nível, que são linhas que unem pontos de uma mesma altitude. E por cores também. Aí vai aparecer uma palavra estranha, que é hipisometria. O que significa hipisometria? Como a gente viu na aula passada, é muito comum o uso de cor para se representar os mapas. Então, hipisometria vai ser a representação da altitude por cor. Qual que é a tradição que nós utilizamos? Geralmente, as cores verdes, as cores frias, são para representar lugares mais baixos. Já a cor marrom, por exemplo, as diferentes tonalidades de marrom, vai representar altitudes mais altas. E as cores amarelas, altitudes intermediárias. Geralmente esse é o padrão que se usa. Se você procurar na internet, você vai encontrar padrões diferentes. Mas o que é adotado pelo IBGE e pelos Institutos de Geografia pelo mundo são essas cores. O meu mapa aqui de Igaratá, topográfico, ele não tem apresentação de cores, porque eu retirei do site do ângulo, do plural, e lá não está marcado com cor. Mas o de vocês, por exemplo, que está na página 270 também, ele vai apresentar essa variação de cor. Então você vai ter um mapa com a cor verde e com a cor marrom. A cor verde representa as altitudes mais baixas e a cor marrom as altitudes mais elevadas. Então você vai ter dois tipos de divisão, a por linha e por cor. Tá? As linhas são as curvas de níveis e a por cor é a divisão hipisométrica. Mas como que é construído um mapa topográfico? Como é construído o mapa através da curva de nível? Bom, aí eu vou pedir que você coloque na página 271 e observe a imagem que eu coloquei aqui. E vamos aos poucos destrinchando, analisando essa imagem. Então, se você analisar o item A, o que ele está mostrando para nós? Ele está mostrando para nós a vista frontal. É como se fosse uma foto que você tivesse tirado dessa região. Aí essa região ela apresenta um rio, um relevo plano e no meio deste terreno plano um morro. O que está sendo mostrado aí? Cada linha dessa é uma curva de nível.
Aqui, a curva de nível, o intervalo é de 10 em 10 metros. Poderia ser de 5 em 5? Poderia. Poderia ser de 20 em 20? Também poderia. Nós chamamos esse intervalo de intervalo altimétrico. Ele marca a distância de uma curva para outra. Então, cada curva dessa representa, cada linha branca dessa representa uma curva de nível. Em seguida, como que é feito esse mapa? Essa vista frontal do morro é transposta para um perfil topográfico. É como se você tivesse cortado esse morro em dois e estivesse analisando apenas o perfil dele, o tamanho e as formas que esse morro possui. E aí você vai colocar as linhas, então 10 metros, 20 metros, 30 metros e até chegar ao topo do morro. Em seguida, essas linhas são transpostas para um perfil plano. Porque lembra, eu estou representando aquilo que é tridimensional e uma figura plana. Então eu tenho que transportar isso para o meio plano. Então você pode ver aqui que as linhas de 80 metros são colocadas nesta linha aqui, formando o perfil topográfico do morro dentro do mapa plano, dentro desse mapa. Note que essas linhas nunca se cruzam. Isso porque cada linha representa uma altitude. Outra questão importante é a distância que existe entre essas linhas. Se você notar, a distância entre a linha de 40 e a linha de 50 é uma distância maior, mas o terreno ele é menos inclinado. O que isso significa? Quanto mais próxima essas linhas estão uma das outras, significa que mais inclinado é esse terreno. Então o que eu observo? Eu observo que entre o mapa de 40, entre a linha de 40 metros e a linha de 50 metros, o terreno é menos inclinado. Agora, entre a linha de 50 e a linha de 60, eu consigo notar um terreno mais inclinado. Então, ó, 2 pontos importantes. Lembrar que essas linhas nunca podem se tocar, porque cada uma delas representa uma marca altimétrica e que cada linha dessa, a proximidade entre elas representa se o terreno é íngreme ou menos íngreme, a inclinação desse terreno. Bom, e o último ponto é você passar para a coloração desse mapa, porque é importante você colorir o mapa, lembrando que isso daqui é uma linguagem universal. Então você vai marcar com as cores frias, geralmente com verde e azul, os lugares mais baixos, e com cores mais quentes, principalmente o marrom, os lugares mais altos. Então no mapa, o item D, ele vai te mostrar esse mapa isométrico do morro. Aí você tem que fazer uma atividade na página 272, que você vai desenhar o perfil topográfico. Então você vai desenhar, você vai passar a imagem que está assim, no item, como ela está no item C, para o item B. Então você tem que desenhar o perfil. Então lá você vai ter o tamanho, né, a altitude do relevo, marcada pelas curvas, e você vai ter que desenhar esses dois morros que aparecem na página 272. Eu vou pedir também que vocês façam a atividade 5, tá bom? Então dá uma pausa, faz a atividade 5, depois volta a assistir a aula, beleza? Bom, e os mapas hoje, como os mapas são feitos hoje em dia e como que eles eram feitos antigamente? Como que é a evolução da cartografia? O primeiro mapa que eu coloquei aqui do lado esquerdo, este aqui, ele é um mapa do século XVI. Já esse mapa mundi que está sendo mostrado aqui é um mapa recente. Qual dos dois mapas é real, digamos assim, representa melhor? Claro que é o mapa da direita. Mas o que o mapa da direita tem que o mapa da esquerda não tem? Este mapa da esquerda do século XVI, ele foi elaborado com base nos diferentes tipos de observação, principalmente dos navegadores. Então os navegadores navegavam o oceano e através da observação da paisagem, da posição das estrelas, dos equipamentos da época, como o astrolábio, por exemplo, eles elaboravam o que eles acreditavam ser o perfil daquele território. Então, por exemplo, se você pegar esse mapa, não se havia descoberto toda a América, apenas o litoral. Então o que se é ilustrado aqui é uma parte da América, até porque não se tinha conhecimento do território. Agora, como os mapas atualmente são elaborados? Os mapas atualmente, eles são elaborados através de uso de satélite, que é o famoso sistema de GPS,
ou fotografias aéreas, geralmente tirada por aviões ou por drones. Por que é importante a utilização de satélites, drones, aviões nesse processo da composição cartográfica, nesse processo de construção dos mapas? É importante porque isso vai tornar esses mapas mais precisos. Lógico, se você notar aqui, esse mapa aqui, ele tem um contorno, o primeiro mapa, né? Ele tem um contorno, mas muito deformado, porque não há uma precisão. Essa precisão ela vai ser adquirida no século XX, com o avanço da fotografia, com a invenção do avião. Atualmente, isso utiliza muito drone para fazer esse tipo de imagem. Então, através de satélite, drone e fotografia aérea, que os cartógrafos conseguem elaborar mapas cada vez mais precisos. E como que funciona um GPS? Um GPS é um sistema de satélite e você pode ter várias utilizações para o GPS. Então, por exemplo, você pode usar o Google Street para ver algum lugar e é uma imagem fornecida através de GPS. Através de GPS não, de fotografias por satélite, desculpa. Mas como que funciona um GPS? Uma região, ela vai ser vão ser traçadas de uma região, vão ser traçadas suas coordenadas geográficas, como nós vimos nas últimas aulas, né, latitude e longitude. Então o satélite ele vai captar a sua coordenada geográfica, que é emitida por um aparelho, pode ser de celular, pode ser por um GPS. E esse satélite ele vai recepcionar esse sinal. Então ele vai procurar a sua localização através da latitude e da longitude. E aí você vai marcar o lugar que você quer chegar, por exemplo, através do Waze ou do Google Maps. E aí esse satélite ele vai traçar as coordenadas desse lugar que você quer chegar. E a partir daí ele vai calcular a posição desse lugar e a sua, e a partir daí ele vai traçar um caminho que seja o mais eficaz possível para chegar a essa região. Então, como atividade dessa aula, atividade 5, página 283, atividade 6, página 286, os testes e os últimos exercícios da lição de casa que estão marcados aí no PowerPoint, tá? Eu vou deixar marcado no site também. Muito obrigado pela atenção, não deixem de fazer as lições e muito obrigado e tchau!